Internacional 2, Grêmio 3, jogo gigantesco do tricolor gaúcho, que aproveitou muito as costas dos laterais do Inter. Um duelo cercado de expectativas, porque Roger Machado balançava de um lado, Mano Menezes balançava de outro, e o tricolor gaúcho, o Grêmio, o imortal, se deu bem, venceu por 3-2. Eu tô aqui com o William Borges para falar tudo sobre esse jogão de um Grêmio, que soube aproveitar muito as costas, principalmente do Bernabéu, mas dos dois laterais no geral, né, William? Exatamente. Se o Inter funciona muito bem com os laterais, ataca muito com os laterais, seu Mano Menezes soube aproveitar também a lacuna defensiva, porque automaticamente, como sobem bastante os laterais, deixam bastante espaço, e foi essa a tônica do jogo. O Inter até teve um pouco mais de posse, até por conta de circunstâncias, expulsão do Arthur, mas o Grêmio, quando ia ao ataque, era muito objetivo. Um jogo que foi cercado também de situações... polêmicas, né? Polêmicas, que a gente não vai entrar no mérito aqui. Teve muita influência do árbitro, do VAR na partida. A gente não vai entrar no mérito, mas enaltecer até a partida do Mano, que, como você citou, pressionadíssimo, e soube trabalhar bem seu time. Acho também destacar a questão William, uma partidaça. O William jogou muita bola na sua estreia e a questão também da experiência dos jogadores. 2 vezes atrás do placar, um jogador a menos e mesmo assim o Grêmio soube se defender e soube fazer uma partida muito boa e venceu o Inter no Beira-Rio, que é muito difícil. Antes de começar a análise, pedir pra galera, pedir pro torcedor do Tricolor Gaúcho dar aquela moral pra gente, curtir, compartilhar, divulgar com os amigos. Deve estar muito feliz com a vitória do Tricolor, então dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, tem plano de membros, tem Pix na tela, pra gente continuar trazendo cada vez mais conteúdos do Grêmio por aqui. A gente tem uma playlist do Grêmio com conteúdo de tudo que é tipo, jogo, contratação, jogador que tá se destacando. Daqui a pouco eu vou fazer uma do William, porque vai se destacar. Esse cara vai dar certo. Já deu a cartada inicial. Então, começando o Grêmio logo no início da partida já, atuando muito, utilizando uma construção entre 3. Marcos Rocha fazia uma construção como um terceiro zagueiro, como utilizou muitas vezes. 2 volantes, Arthur e Cuejar, e 5 jogadores na última linha. Aí tinha uma variação. As peças variavam entre quem caía mais à direita, quem centralizava. Nesse caso, até o Edenilson tá aqui. E o Pavon utilizando muito as costas do Bernabéu. Foi a tônica do jogo. A gente observa aqui, ó, a distância do Bernabéu. A câmera até não pega exatamente, né? Mas olha a distância do Bernabéu pro Pavon. E olha o campo que o Pavon tem para jogar. Acho que até por isso a escolha do Pavon. O Pavon ficou bem alargando o campo, enquanto o William, que era o ponto esquerda, não era um ponto esquerda. Era um meia esquerda que fechava muito e encontrava muito o lado direito também. E assim surgiram chances para o Grêmio, como essa no começo do jogo, onde o Pavon faz a jogada, a bola sobe para o Edenilson. Mais uma vez, o Inter sobe a marcação, a gente percebe até, Marcos Rocha na construção novamente, fica bem claro isso, né? Esse 3 e o Inter sobe a marcação, iguala. 3-3 na defesa, na saída do Grêmio. Aqui até tem os 2 volantes, mas tem uma variação porque o Marlon, as peças mudam, né? O Marlon vem receber esse passe. Quero destacar o William se movimentando e a qualidade técnica dele é indiscutível. Esse lance fica muito claro, olha como ele vem, mínimo de espaço, ele consegue encontrar uma letra. E a partir disso, novamente buscando lateralizar esse jogo e encontrar as costas do Bernabéu, e é o que acontece. Pavon preso à linha, o Edenilson já vai aproveitar as costas, o espaço que é deixado pelo Bernabéu, e aqui cria-se um 2-2, né, Felipe? Aqui ó, a gente percebe 2 jogadores do Grêmio contra 2 do Inter. E o atacante do Grêmio, no caso, já em vantagem para que ele consiga atacar o gol. Exatamente. Se torna muito mais fácil, porque daí os jogadores do Inter estão apenas correndo atrás da bola. Isso, até o passe do Edenilson não vai tão bem assim, mas a questão é como o Grêmio conseguiu. Perfeito, como conseguiu envolver o adversário e chegar tão fácil, com tanta naturalidade. Tudo bem, o William pressionado tem um lance de craque, um lance de gênio, que ele consegue fazer um toque muito bom, sim, só que de qualquer maneira o Bernabéu dá muito espaço para ele ser atacado nas costas. E é curioso porque o primeiro gol do Grêmio sai nas costas do Aguirre. Exatamente. Mas assim, a maioria dos lances que a gente vai trazer aqui é muito pelo lado esquerdo, muito pelas costas do Bernabéu, mas por conta disso. O Inter, a gente vai trazer até os vacilos do Grêmio na partida, que são também laterais, que são essa questão do Inter aproveitar muito o lado de campo. Mais uma vez, como eu falo, o Pavon nem tá aparecendo na imagem, o Pavon tá preso na lateral aqui para utilizar as costas do Bernabéu, e o William, que é o ponto esquerda, não é um ponto esquerdo, ele se torna um meio esquerdo e abre o campo pro Marlon. O Marlon faz esse papel de ponta esquerda. Ele joga como interno com o Pavon de extrema direita, o Marlon de extrema esquerda, os dois pisando na linha, para largar o campo. Para largar o campo e ter a superioridade, porque o Inter se defende com 4, isso daqui a pouco vai ficar mais claro. William, o mínimo de espaço que você dá pro William, tem 3 jogadores cercando ele, mas não tem.
Olha como ele consegue encontrar o Pavão, como eu citei. E olha a distância do Pavão para o Bernabé. O tempo que o Pavão tem para dominar a bola, ficar no mano, né? Não tem, se percebe que não tem nenhuma cobertura. Olha o espaço do campo que tem para o Pavão. Aí também tem a questão do gesto técnico do Pavão, que não é dos melhores, né? O torcedor do Grêmio critica bastante o Pavão. Tomada de decisão também. Tomada de ali, decisão, né? E vai ficar mais claro. Mas assim, a escalação foi justificada com a atuação, tá? Com a tomada certeza. de decisão dele é ruim, mas a gente vai ver alguns lances e outros lances ainda que ele produziu e que ele incomodou, principalmente por conta do Bernabé. Mais uma vez, você veja que a tônica dos vídeos está tudo nas costas do Bernabé. Ele salta. Nesse lance até o Marcos Rocha está mais ofensivo do que na própria linha de 3 e aproveita. O Pavão faz a jogada, o Edenilson e o Pavão já atacam as costas. Os dois atacando as costas do Bernabé e mais uma vez levando vantagem, colocando o Grêmio em situação de cruzamento. Até o Inter tá bem defensivamente com os jogadores ali e não, enfim, consegue afastar esse perigo. Mas... O Bernabé nesse jogo é o famoso correu errado. Ele só correu atrás de alguém. Só. E foi expulso no final ainda. Exatamente. Mas assim, cansei de falar do Bernabé. Vamos falar do Aguirre agora. Chegou a vez do Aguirre. Vai correr errado também ou não? Vai. Esse é o gol, inclusive. Tá, nesse momento da partida, o Inter tinha acabado de fazer 1-0, um pênalti polêmico do Eric Noriega. E o Grêmio utiliza esse 2-2 aqui com muita qualidade do William. O William fez uma partidaça, o Marlon também faz ultrapassagem muito bem, tem força para chegar no fundo. Eles fazem esse 1-2, o Marlon já leva certa vantagem. Aqui que eu quero destacar. 4 jogadores do Grêmio contra 3 do Internacional nessa última linha dentro da área. Então, essa jogada lateral colocou essa situação e foi um golaço, tá? Bonita ultrapassagem ali. O Carlos Vinícius tem uma movimentação interessante também e finaliza com muita qualidade. Um golaço do Grêmio que nem sentiu o primeiro gol do Internacional, né? Porque foi tão rápido, né? O segundo foi mais rápido ainda, Felipe. É verdade. Já vamos entrar no mérito ali. Deixa eu voltar aqui até pós-gol. Mais uma vez aqui, ó, o 3 com o Marcos Rocha. 2, só que daí varia. Por exemplo, o Edenilson veio buscar essa bola aqui, tentando sempre buscar o quê? Buscar as costas do Bernabé, e é o que vai acontecer. Olha, uma linha de 4 até bem posicionada, mas tem as costas do Bernabé, onde o Pavão consegue ter vantagem. Olha como o Carlos Vinícius fica no mano com o Vitão ali e quase chega nela, né? O Carlos Vinícius até se machucou nesse lance e sai da partida e vira um personagem, porque daí entra o André Henrique faz o gol. Então, enfim, não sentiu tanto assim. Ele fez o gol, aí saiu, o outro fez o gol, então não sentiu tanto a saída do André Henrique, do Carlos Vinícius, mas pode sentir pro restante do campeonato se o Carlos Vinícius ficar alguns jogos fora, porque entrou muito bem na equipe. Tá? Até pela importância da contratação dele, foi um dos grandes movimentos da janela. E sem por o não ter o Bright White, exatamente. Também piora ainda essa situação. Mas vamos lá. Mais uma vez, olha como tem 3 jogadores do Grêmio ocupando. Olha como o Grêmio tá torto para cá. Por quê? Para ocupar esse espacinho aqui que estava dando vantagem, que estava tendo espaço. E é o que acontece. Edenilson, Pavão e o próprio Carlos Vinícius atacando esse espaço, essas costas do Bernabé. E a jogada sai. E olha como o Edenilson já faz infiltração e cria uma chance pro Grêmio, que não é aproveitado da melhor forma, mas eu destaco o William no final da jogada. Por quê? Porque o William vai recuperar essa bola, pegar ela ali, não vai ter nem continuação, mas eu destaco o William porque o William vai recuperar essa bola, fazer a combinação com o Marlon, sai o escanteio do Grêmio e é o segundo gol. E de novo, uma falta de leitura, não sei se é nervosismo, até se quiser voltar um pouquinho. Aqui no início da jogada. Aí, por favor, não sei se é uma falta de leitura, se é um nervosismo, porque o Bernabé está saltando todas as vezes. E olha o vazio que fica. Todas as vezes ele salta para fazer a marcação, para tentar dar o bote. E ele está errando todas, né? Enfim. São quantos lances seguidos? Não é pegar no pé, né? Exatamente. Claro que não. O Bernabé é um baita de um lateral. E o que coube é o Grêmio. Então vamos lá, mais uma aí, Felipe. Tá. Olha aqui, colocado 2-2. O que mudou aqui do outro lado do campo só? Mudou o lado. É o segundo tempo agora, onde o Grêmio consegue novamente explorar as costas do Bernabé, uma combinação rápida. De novo ele salta para dar o bote. E o Pavão, novamente, como eu cito, como o Pavão foi importante. E ó, o Carlos Vinícius entrando o André Henrique, na verdade, entrando para tentar finalizar. O Pavão, no gesto técnico final, não consegue ter... O Vitão também sofreu, viu? Vitão sofreu, seja com qual centroavante foi, mas sofreu, né? Esse é o terceiro gol do Grêmio, o gol da vitória. Curioso que Pavão tinha tido uma substituição. Entrou o Alisson, que faz o gol da vitória, no lugar do Pavão, e mais uma que eu não me lembro nesse exato momento, mas tá tudo bem, porque não vai influenciar tanto na jogada. Grêmio bem postado, tá? Grêmio bem postado, mas a gente percebe um vazio, que a gente percebe... Falou do Inter, olha o vazio que cria na lateral, mas mesmo assim, o Grêmio tá tão bem postado que mesmo dando esse espaço na lateral, dentro da área, tá cheio de jogadores. Os dois encaixotados, os dois jogadores do Inter encaixotados. Teve um espaço na lateral, teve um espaço que não devia acontecer, mas mesmo assim é corrigido pela quantidade de jogadores dentro da área. E é o que acontece, o Grêmio vai conseguir fazer esse corte, e daí já coloca um 2-2, um 2-1, ele coloca o Alisson em vantagem contra o Juninho, tem uma disputa ali que o Alisson vai melhor, e daí ninguém segura, né? Menino muito forte, muito rápido, você percebe os jogadores do Inter correndo para trás, tentando buscar, mas... não consegue o terceiro gol do Grêmio. Um gol muito bonito, muito interessante. O menino foi o primeiro toque dele na bola.
Primeiro toque dele na partida que, enfim, a gente consegue ver como essa tônica até o motivo do Alisson ter sido opção, tá? Perfeito. Porque o Pavão alarga o campo, o Alisson traz para dentro. O Alisson tem a característica de perna esquerda, que joga na direita e traz para dentro, mas entrou e foi decisivo, né? Com certeza. Com muito talento, já fizemos vídeo dele, análise dele aqui no canal. Agora um ponto do Inter atacando e do Grêmio defendendo. O Grêmio estava se defendendo bem. Tinha dificuldades na lateral? Tinha, mas se defendia bem num 4-5-1, tá? Era um 4-5-1 que variava com 4-4-2 para o Edenilson, sendo esse segundo atacante na marcação. Às vezes depende muito para quem vai o descanso no momento, né? Às vezes tá. Mas o Carlos Vinícius era o descanso. Era com certeza. Que ficava ali, o resto dava uma variada, mas era um 4-5-1, a gente vai ver até melhor definido. E olha como tá fechado, olha como tá difícil do Inter fazer essa jogada lateral, olha como tá difícil do Inter tentar erguer essa bola, 4-5-1 novamente. Tenta erguer, vai afastar, o Grêmio bem posicionado, o Inter não vai conseguir ter a melhor das chances. São dois lances em sequência que mostra bem claro, ó. 4-5-1 bem desenhado do Grêmio, onde o Inter não tem muita opção, tenta fazer cruzamentos e fica até fácil para a defesa do Grêmio, para o Volpi fazer defesa. Você falou do William bastante ofensivamente, óbvio, né? Todo mundo sabe da qualidade dele, mas nos dois lances que você mostrou, ele está fechando pelo lado esquerdo. Poderia muito mais tranquilamente, pensando pela idade do William, pela carreira do William, pela maneira com que o William está fisicamente hoje, era muito mais fácil você defendendo o 4-4-2 com o William descansando ao lado do Carlos Vinícius. Mas não, ele não descansou. Ele estava fechando lá a linha do lado, que naturalmente é um ponto forte, o Aguirre pelo lado direito do Internacional. E você percebe que aqui ele vira uma linha de 5. Exatamente, exatamente. Porque era um 4-5-1, mas a jogada desenhou, ele desceu para fechar uma linha de 5. Você vê a entrega dele, a importância. Até o William que sai aos 62. Agora eu lembrei, o William que sai naquele momento junto com o Alisson. Naturalmente, desgastado também. Desgastado também, estreia, enfim. Mas você veja como o Grêmio estava conseguindo neutralizar essas jogadas laterais. Só que daí eu vou tocar no ponto das falhas do Grêmio na partida também. Não vamos falar só de pontos positivos. Sim. O Pérez pressiona nesse lance, que é o que resulta no primeiro gol do Inter. É importante. Olha como o Inter recupera muito. Até vou voltar aqui. Porque é um lançamento, o Marcos Rocha faz o primeiro corte. Olha quantos jogadores do Inter cercando a bola contra um jogador do Grêmio. E gera uma vantagem. O Inter consegue pegar essa bola e já gera uma vantagem. Cria esse 1 contra 1 do Bernabé com o Noriega. Aí eu não discuto se foi pênalti ou não. Até achei que o Bernabé estava com o joelho meio dobrado. Não vamos falar sobre essa questão da arbitragem, muito mais sobre a questão do lance, a maneira com que ela foi construída. Isso. Porque tinha um marcador do Grêmio correndo basicamente atrás de 3 jogadores do Inter. Isso. Eram 4, mas é que um deles não encosta na bola nesse caso. Exatamente. Mas veja a superioridade do Inter que resultou lá na frente dentro da área, que teve o pênalti. Então, e o Inter agora, a partir desse momento, eu vou citar essa lateralização de jogo, como o Inter também consegue fazer boas jogadas pelo lado, infiltração pela direita, e esse é o lance do segundo pênalti, inclusive. E olha o erro do Grêmio nessa jogada. Olha quantos jogadores fechando o cruzamento, fechando um jogador e o Carboneiro fica sozinho. O Carboneiro fica livre. O pênalti acontece aqui com o Noriega, né? Mas olha, o Carboneiro já perde a chance. Poderia nem ter sido pênalti propriamente, porque o Carboneiro fica livre. Perfeito. O Grêmio marcou muito o cruzamento e esqueceu do jogador dentro da área. E o Inter segue nessa toada. As melhores chances foram utilizando o lado do campo. Aqui muito espaço. O William e o Marlon dão espaço para o Aguirre fazer a jogada. Nenhum dos dois conseguiu encurtar o Aguirre. Aí o Aguirre consegue fazer o cruzamento. O Borré até divide com... Se eu não me engano, era o Noriega no lance e quase faz o gol. E aqui, como a gente falou, até o William naturalmente já mais cansado. Segundo tempo, né? Tanto que ele saiu aos 17 do segundo tempo, já está no segundo tempo aqui, naturalmente ele já está mais cansado e ainda vai demorar um pouquinho para readquirir esse ritmo todo para jogar. Exatamente. E assim, daí por isso até a substituição, né? Perfeito. O jogador poderia estar rendendo. E um lance também que não poderia ter acontecido. Olha quantos jogadores do Grêmio. 3, 6, 9 jogadores do Grêmio. Já numa situação de 3-2, com um homem a menos, que faz sentido. Então todo o time do Grêmio estava aqui, porque tem o Volpi, que é o 10º jogador. E 2 jogadores contra 2 dentro da área. Então se você tem uma superioridade gigante, 3 caras na bola, só 2 contra 2 dentro da área, com o Ricardo Matias, que é um cara grande, que é um cara bom de jogo aéreo. E é isso que acontece. O Inter consegue fazer o cruzamento e o Ricardo Matias ganha em cima e quase gera uma situação com uma boa defesa do Volpi. Por fim, o pênalti também, o último pênalti, 3 pênaltis, fazia muito tempo que eu não via desde Martim Palermo perdendo 3 pênaltis, eu não via. Né? Até o Mano Menezes fez a brincadeira na coletiva, né? Pedir pro meu time sair rápido, porque senão eu arriscaria ele marcar mais um pênalti. Mas fazia tempo que eu não via 3 pênaltis assim, pro mesmo time. Às vezes 3 pênaltis no mesmo jogo até acontece. Agora, pro mesmo time é difícil, não, mas num clássico. Até pro batedor, que no caso foi o Alan Patrick dos 3 pênaltis, pô, a variação fica difícil, né? Com certeza. Como é que eu faço? Agora, tanto que o Volpi ficou no meio no último. E o Volpi é bom. É bom pegador de peixe. É bom pegador de pênalti. E aqui destacar não é nenhum erro lateral. No início da jogada, o Grêmio sobe com 4, 5 jogadores, desnecessário pro momento do jogo, mas um erro técnico do André Henrique, né? 2 jogadores vão na bola disputar aqui. Sobra o jogador do Inter sozinho e ele faz o pênalti. Então, o Grêmio fez uma baita partida, tá? Uma baita partida, utilizando muito das costas do Bernabé, utilizando muito esse espaço deixado
Aqui já acabou, tá? Utilizando muito esse espaço deixado pelo Internacional, mas como eu mostrei no final, também vai ser exigido, não vai fazer uma partida perfeita, porque como diz um amigo meu, Felipe Dal, que sempre tem um adversário do outro lado que é forte, que o Inter também utiliza muito o lado de campo, mas destacar isso como o Mano Menezes soube ler o jogo, soube utilizar muito bem as costas, principalmente do Bernabé, né? E querendo ou não ganhar um Grenal nesse caso, dá um respiro muito grande para um Mano Menezes que vinha pressionado, vinha de uma derrota para o Mirassol em casa e acaba com a demissão de Roger Machado pelo lado do Internacional, que até o momento deste vídeo, da gravação desse vídeo, ainda não anunciou seu novo treinador. E o detalhe é que não é só ganhar um Grenal, né? Da forma como foi. Com certeza. Estando 2 vezes atrás do placar, e virando o jogador a menos e com um pênalti perdido pelo adversário no último minuto de jogo. A partida foi gigante. O torcedor do Grêmio que não teve um ataquezinho ontem, não tá normal, porque esse jogo exigiu demais e uma grande vitória. Vitória maiúscula, vitória gigantesca do Imortal. Teve até torcedor do Inter pedindo camisa do William, inclusive, né? Isso deu o que falar. Né? Já deu o que falar. Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Então deixa o seu like, compartilha o nosso canal, se inscreve, claro, porque mais de 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. E nós estamos aí quase nos 90 mil, tentando chegar à meta de 100 mil ainda até o final desse ano. Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Se você quiser, ativa o sininho. Tem muitos vídeos do Grêmio aqui no canal. Tem a playlist só do Grêmio e de vários outros times. Análise de jogador, análise de jogos, análise de gols. Então aproveita, maratona aí a playlist do Grêmio, você é torcedor. E é claro, deixa seu comentário. O que você achou que faltou nessa análise? O que você achou que fez o Grêmio vencer o jogo contra o Internacional por 3-2? Não esquece, deixa o like.